Muito bem, então você respondeu as perguntas, você entendeu qual é a missão, né? Qual é a quest que você vai realizar, e agora nós entramos numa fase de projeto, né? Teve o briefing no primeiro vídeo, nós vamos agora na fase de projeto ver tudo relacionado ao briefing, depois nós vamos para a fase de planejamento, então são duas etapas aí diferentes. Começando então por projeto, normalmente os projetos de tecnologia, de desenvolvimento, eles podem ser divididos de um jeito bem macro, como eu coloquei aqui. O briefing, que eu fiz no vídeo anterior, planejamento, nós vamos planejar como resolver, né, como chegar na solução, como vencer aquela quest. Execução, que tem a ver com implementação, eu vou entrar com as minhas linhas de código lá, gerar o meu programa de computador ou de celular, e no final eu vou entregar. Então esse seria o fluxo mais macro assim de desenvolvimento de um software, as etapas que nós vamos passar. Mas como é software, né, isso aqui se enquadra também para outros tipos de projeto. Como é software, eu vou dividir um pouco melhor isso daqui, trazer um pouquinho de conhecimento de desenvolvimento de software. Então nós já falamos do briefing, que normalmente é a necessidade do cliente. Aqui eu citei como uma quest dentro do nosso projeto, do nosso curso, mas o briefing então é uma solicitação formal, tudo que o cliente ou a pessoa deseja que tenha no sistema dela. Análise de requisitos é a segunda etapa. Como é feito isso? Você vai analisar tudo o que ela quer, ver o que é possível, o que não é, o que precisa de dado para realizar o que está no briefing. Então, uma análise realmente do que é viável do ponto de vista técnico. Depois tem planejamento, design e aprovação, que nós vamos modelar os dados, ver quais são as funcionalidades do sistema, detalhar mesmo o sistema. Aqui entra, de fato, o planejamento. Depois nós vamos implementar, testar esse software e entregar de uma forma que o cliente consiga aprovar, nós vamos ajustar e entregarmos de novo para o cliente até a aprovação final. Então, no fundo, é um ciclo, né? Nós vamos pegando esses requerimentos, desenvolvendo passo a passo, e isso, apesar de ser muito novo aqui para muitas pessoas, vai ficar claro ao longo de toda a quest. Primeira pergunta, então, nós começamos agora a olhar para o briefing, olhar para o primeiro vídeo e fazer algumas perguntas que quem já sabe o curso de introdução já consegue fazer. Eu falei lá na quest desenvolver um sistema, ok, mas para qual sistema operacional? Eu vou fazer esse sistema para Android, para iOS, é mobile? Eu vou fazer esse sistema para PC standalone, né? Eu vou fazer esse PC para qual sistema operacional? Vai ser um PC com Windows, um PC com Linux? Ou vou fazer ele para web, para diferentes tipos de sistema operacional que acessam o navegador? Então isso é uma primeira pergunta, não foi colocado no briefing. E na vida real é assim também. Muitas vezes o cliente pede um software para você sem especificar a parte técnica. Por exemplo, tá, você quer um aplicativo, mas para qual sistema operacional? Ah, iOS e Android. Windows Phone não? Então assim, você já tem que ter esse conhecimento também na hora do mercado. O que é sistema operacional não vou falar porque eu já falei no curso de introdução, então se por acaso você estiver boiando aí em relação a isso, a sigla SO, a sigla OS, dá uma olhada lá, acho que é a fase 4 do curso de introdução. Qual será a arquitetura do software que deverá ser desenvolvido? O que é arquitetura de software? Eu também falei, eu acho que é na fase 5 de sistemas. Arquitetura, eu quero dizer o seguinte, aqui, se ele é standalone, se ele vai rodar ali de uma forma offline, sem precisar de outros recursos e um computador, se ele vai ser um sistema distribuído, que tem um servidor e os módulos que acessam esse servidor, se ele vai ser uma aplicação online, se é um firmware, se é embutido ou se é um app. Por exemplo, tudo isso diz respeito à arquitetura. Eu também não falei na quest, né? Eu não falei por quê? Porque está aberto, você vai decidir e nós vamos mostrar os caminhos. Quais serão os dados a serem cadastrados para cada personagem? Isso não está aberto, isso já está no card lá. Nós no futuro teremos mais características. Por exemplo, o software de realidade virtual, que é quase um simulador para a realidade aumentada, vai ter mais. Mas aqui nós vamos cadastrar estritamente o que está ali no card. Então o que está ali no card? Ó? Aqui, nome, altura, peso e idade. São os primeiros atributos, vamos colocar dessa forma, né? Atributo de um personagem, como a característica dele aqui, características pessoais. E depois entram as características aqui de poder, digamos assim, que vai definir ali as habilidades, as aptidões do personagem. Então entra inteligência, força, velocidade, resistência, projeção de energia e habilidades de luta, né? Ah, nós inventamos isso do zero? Inventamos, mas com base em algumas coisas. Nós olhamos lá o dicionário da Marvel, a enciclopédia da DC, vários outros universos, pegamos também um pouco da nossa criação e chegamos aqui nesses atributos. Então começa assim, depois muda, mas o importante é, você vai precisar cadastrar isso. Isso está bem definido. São 10 parâmetros que você precisa cadastrar para cada personagem.